Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Eu me chamo Bruno Fest e hoje vamos fazer uma react aqui de mais um vídeo da Digital Foundry, né? Esse vídeo aqui ele saiu quinta-feira da semana passada no canal deles de corte, de eles comentando sobre o PlayStation 5 Pro, né, depois de um ano de uso. Nós trouxemos aqui várias partes, né, sobre jogos, quais os melhores jogos, quais os piores jogos, e agora seria sobre os comentários deles. Por exemplo, esse vídeo aqui não vai mostrar muitos jogos, muitas comparações em si, é mais sobre tudo o que eles estão achando do PlayStation 5 Pro e o que eles querem para que o PlayStation 5 Pro melhore. Então vamos lá, tá? Já vai deixando o seu like monstro, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder vídeos de react assim. Lembrando que está traduzido por inteligência artificial, então dá para entender bem o que eles estão falando, mas nem tudo é perfeito. Beleza? Então, Oliver, quando você liga seu PS4 Pro todos os dias, você Eu acho que é o PS5 Pro, tá? Não o 4. realmente se sente mais profissional hoje em dia, ou ele ainda é mais como um PlayStation pra você? Mais nada, realmente? Essa é uma ótima pergunta. Bem, profissional? Não me sinto mais profissional. Vou ser honesto, não me sinto mais profissional. Só por causa do PS5 Pro. Bem, deixa eu voltar aos pontos positivos, certo? O PS5 Pro, em termos de hardware, parece muito interessante. E essa foi certamente minha impressão quando olhei para o sistema no ano passado, quando fizemos essas apresentações. Ele tem aceleração de ML adequada, aceleração de RT muito melhor, muito mais source. Isso é como a chamada trindade de melhorias, certo? E na prática não tem sido realmente o caso. De que se você combinar essas tecnologias, você obtém um ótimo resultado. Em parte porque a melhoria de desempenho em raster é de cerca de 30%. Ela acompanha de perto o aumento da largura de banda da memória, certo? Sua CMS cresceu 67%, mas a banda larga de memória cresceu apenas 28%. E vejam só, você está obtendo uma melhoria de 30% em média. Normalmente até cerca de 45%, que é o que Mark citou, mas muitas vezes bem abaixo disso. Então isso não é uma grande melhoria. Como subir o nível de GPU não é tão profundo quanto... Pô, 45% de melhoria, eu diria... Mas na verdade, o PlayStation 5 Pro ele está subindo um nível de GPU, então os 45% é muito bem válido. Da melhoria que vimos indo do PS4 para o PS4 Pro. Não que esperássemos que fosse necessariamente, mas ainda assim, sabe, não é uma grande melhoria. Não é algo em que se você estiver apenas jogando dentro dos limites do DRS, obterá um resultado tremendamente melhor, certo? E então, no Ray Tracing, acho que esse é realmente o elemento mais promissor da arquitetura, porque você tem o suporte PVH8, tem... Isso aqui é o Assassin's Creed Shadows, tá? Porque a diferença do normal pro Pro é absurda. Gerenciamento de pilha e hardware, eles estão fazendo algumas coisas. Essas são melhorias que a propósito vocês também viram no RDNA 4. E essas melhorias estão na arquitetura do PS5 Pro, baseado no RDNA 2 também. E isso realmente se combina para gerar algumas melhorias bem substanciais. Como eu estava olhando alguns dados recentemente da Ace Shadows, eles estão basicamente mostrando o tempo que estão gastando para o rastreamento mundial, rastreamento espacial mundial em seus jogos, simplesmente. Isso aqui mostra, né, que a performance de Ray Tracing do PlayStation 5 Pro é superior ao PlayStation base, ao Xbox Series X, ao Xbox Series S. Claro, não é superior a uma RTX 4080, né, mas ele tá ali bem próximo, né, a uma 4070, eu acredito. De Ray Tracing, no geral, eles estão obtendo um aumento de 60% a velocidade de implementação do rastreamento de taxa na arquitetura do PS5 Pro. Isso é muito legal, mas na prática, você sabe quantos desenvolvedores vão explorar esse recurso? Não muitos. Como houve alguns jogos como Ace Shadows, como Wiki 2, jogos assim. Então, o problema do PlayStation 5 Pro, eu acredito que seja isso, né? Às vezes o recurso tá lá, as desenvolvedoras sabem aproveitar, sabem trabalhar, sabem usar. Eu acho que esse é o grande problema. Mas a maioria dos jogos não está aproveitando esses recursos. Mesmo em alguns casos em que talvez os desenvolvedores pudessem aproveitar esses recursos, eles não estão aproveitando esses recursos. Novamente, presumivelmente não é uma grande parte do mercado, certo? Isso leva tempo de desenvolvimento. As pessoas já são muito pressionadas. Eu entendo, certo? E então, o PSSR como um upscaler, como aceleração de aprendizado de máquina, por si só parece atraente, razoavelmente rápida, boa o suficiente para uma técnica avançada. Mas o PSSR em si simplesmente não se compara a outros upscalers de ML em termos de suas qualidades gerais. Qualitativamente
falando, não dá a sensação de ser um XCSS, um LSS, nem um FSR4. E isso é lamentável. E se você pegar todas essas coisas da coluna de vento e colocá-las onde deveriam estar, então não acho que o PS5 Pro esteja fazendo nada de muito especial. E acho que vemos isso em uma variedade de jogos, onde vemos alguns jogos que estão fazendo um trabalho muito bom. Acho que os jogos originais da Sony estão tendo muito tempo de incubação trabalhando em suas implementações. Isso é uma coisa que eu comentei bastante, como vocês venham comentando muito, né? Os jogos de dentro de casa, os jogos da PlayStation, né, fazem grande diferença, bem mais diferença do que normalmente as empresas third, porque estão sabendo utilizar o PSSR, mas assim, não é a grande maioria que está fazendo isso, né? Infelizmente. Mas pro PS5 Pro, como você disse, jogos como Ghost of Light e Gran Turismo 7 são realmente fantásticos do PS5 Pro, muito bons do PS5 Pro. Esse Shadows é um jogo de terceiros de destaque no PS5 Pro, na minha opinião, mas há muitos jogos que estão meio que no meio, onde é tipo, isso é ok. E então há alguns jogos que é como se não fosse uma experiência boa o suficiente. Tipo, eu acho que Silent Hill F é um que precisa desesperadamente. Eu já até falei pra vocês, os jogos da Konami, não só o Silent Hill F, todos os jogos da Konami saíram cagados, todos, né? E Silent Hill F poderiam ter caprichado um pouco mais. De um patch no momento. Espero que consigamos isso. E sim, eu não fiquei muito impressionado no geral, só porque talvez eu culparia a adoção do desenvolvedor por um lado, e por outro lado eu culparia o PSSR por precisar melhorar. Agora temos promessas sobre as quais podemos falar mais tarde de que o PSSR será melhor do que um PSSR. Então, essa é a questão, é uma das grandes questões desse ano de 2026. O PSSR, né, o PlayStation Spectral Super Resolution, né, ele é difícil de implementar, já deu para perceber isso. Então o FSR4, né, o PSSR 2.0, né, o Multi-Frame Super Resolution, né, também, que depois que mudou o nome, isso provavelmente vai ser uma ferramenta nova, ou ferramentas novas de implementar. Vai dar muito mais margem para as desenvolvedoras trabalharem, né, para colocar as ferramentas ali de uma forma mais fácil. Então esse ano vai ser muito melhor para o PlayStation 5 Pro, acreditem. Próxima geração para 2026. Isso certamente é muito emocionante, mas no aqui e agora não parece que o PS5 Pro seja transformador em relação ao console básico, em algumas das formas que eu esperava que fosse. Exatamente. E acho que há algumas coisas trabalhando contra isso também agora, certo? Basicamente é um console muito caro. Tradicionalmente, os preços dos consoles diminuíram com o tempo, o que não aconteceu nesta geração. Na verdade, os preços aumentaram. O PlayStation 5 Pro, ele não aumentou no Brasil, tá? Mas lá fora ele era $700 e aí ele foi para $750, lá ele aumentou. Aqui não, aqui no Brasil o preço está caindo, né? Ele chegou a R$7.000, né? Depois ele caiu para 6. Muita gente já conseguiu comprar por 5, né? Então, em promoções, então o Brasil pelo menos a galera tá conseguindo comprar mais barato. O que torna a sua aquisição ainda mais difícil. Quando você olha para as vendas do PS4 Pro, o modelo Pro da última geração, ele representou cerca de 20% das vendas totais de unidades do PlayStation 4. Agora sabemos que as vendas totais do PS5 ultrapassaram a marca de 80 milhões a... Então, esse vídeo foi gravado no final do ano passado, né? Eles soltaram um corte semana passada. Mas esse vídeo foi gravado no final do ano passado, mas agora, nesse momento, a gente deve ter passado de 90 milhões, tá? De unidades vendidas do PlayStation 5. Alguns meses. Então já passamos muito dos 80 milhões neste momento. É um bom número, eu diria. Com base em estimativas, é provável que o PS5 Pro seja uma porcentagem muito menor do mercado. Então, e o que ele quis dizer? 20% das vendas do PlayStation 4 foram do PlayStation 4 Pro. E agora, nessa geração, ele acredita que a porcentagem do PlayStation 5 Pro seja muito menor do que foi da geração passada. A PlayStation ainda não soltou os números. Ela não falou assim, ó, o PlayStation 5 Pro vendeu tanto e o normal vendeu tanto. Mas a impressão que dá, por a Sony não ter falado quanto vendeu, é que a porcentagem está menor por enquanto. Principalmente por causa do preço. O mercado geral do PS5 atualmente, certo? Então, quando você tem algo como o PSR, acho que os desenvolvedores poderiam usá-lo e estão usando.
Mas os problemas que estamos vendo são mais mentiras por culpa do console da Sony, e que para os desenvolvedores focarem em algo com uma base baixa de instalação em vez da maioria dos consoles então, o que ele tá falando, né? Por exemplo, as desenvolvedoras também não têm os números da quantidade que tem no mercado do PlayStation 5 Pro. Então, por que elas vão focar no PlayStation 5 Pro alguma coisa especial pro PlayStation 5 Pro, né? Sendo que a grande maioria, a grande porcentagem é no PlayStation 5 base? Preciso fazer com que valha a pena. E se eles tiverem que fazer muito trabalho extra para que funcione, não necessariamente vai dar certo, porque isso está consumindo recursos do lado deles. Então a Sony precisa descobrir como fazer o PSSR funcionar melhor com tecnologias muito comuns, como o software Lumen, que está em todo lugar. A presença de tantos problemas, portanto, com isso, é sem dúvida um problema real. Os desenvolvedores devem conseguir implementar o PSSR e fazê-lo funcionar razoavelmente bem assim que sai da caixa, para que... Então, é isso, né? A PlayStation, ela vai dar uma solução esse ano, né, para as desenvolvedoras conseguirem aplicar o PSSR de uma forma muito mais fácil, para a gente não ter esses problemas que a gente está tendo com os jogos da Konami, por exemplo. Qualquer esforço adicional vale a pena, e acho que esse é o maior desafio dos profissionais agora, porque nunca será a parte mais bem sucedida do PS5. Ele nem foi projetado para ser isso. É para um grupo muito específico de jogadores, mas parece que esse grupo é menor até agora do que era da última vez, onde eu acho que o PS4 foi muito bem escolhido, considerando a situação de custo. Quer dizer, ele basicamente substituiu o preço sugerido do PS4, certo? Eles saíram pelo mesmo preço do PS4 original. Então, para quem não lembra, o PlayStation 4, se eu não me engano, ele saiu a $400, tá? O preço de lançamento dele. E aí quando a Sony lançou o PlayStation 4 Pro, ela lançou a $400. E aí o PlayStation 4 base caiu para $300, entendeu? Então é uma diferença absurda se vocês forem ver, porque o PlayStation 5 era 500 e o Pro 700. Então imagina se o Pro saísse 500 e o 5 caísse para 400, entendeu? Então é uma diferença muito grande de preço, por isso que também as vendas do 4 Pro foram muito maiores, né? Os preços hoje são outra realidade. É um bom negócio, é um ótimo negócio. Infelizmente, sabe, acho que está meio fora do alcance deles neste momento, considerando o custo de fabricação agora. Mas sim, o PS5 Pro é uma máquina muito cara. E não incluir o drive de disco por padrão também vai contra, porque acho que as pessoas mais radicais que provavelmente estão prontas para comprá-lo, acho que muitas pessoas torcem o nariz para esse fato. Você poderia comprar o drive de disco, mas algo sobre simplesmente não estar lá, especialmente na Europa, onde o preço é muito alto. E acho que, no geral, comprar um PS5 é o que é bom para a maioria das pessoas. Mas, ao mesmo tempo, estou feliz que esse modelo exista. Acho que é um bom impulso na maioria dos casos. E quando usado de forma conservadora. Quando usado de forma certa, né? Quando os desenvolvedores usam os recursos dele, né? Pode realmente dar um bom impulso a jogos que tinham problemas de outra forma. Essencialmente, resolvendo problemas que, infelizmente, alguns jogos trouxeram. E eu gosto disso também. Então, sim. Tom, como você se sente sobre isso? Bem, tenho que abordar isso de um ponto de vista pessoal, certo? Assim, ver, se fosse, eu diria que comprei meu PS5, certo? E pensei que o único jogo pro qual realmente precisava dessa atualização profissional era Final Fantasy VII Rebirth. Cara, o Rebirth é outro nível social no Pro. Isso se expandiu um pouco, assim como alguns outros que eu diria que estão, você sabe, naquela categoria essencial de mudança de jogo. Gran Turismo 7 é fantástico. É realmente uma mudança enorme contra o Ultimate Edition, rastreamento taxa de 60 FPS. Ótimo. O Contra Ultimate, inclusive eu baixei pra jogar, eu não joguei ainda no Pro, quero testar. Mas acho que você acaba olhando pra isso em termos de, se você já tem um PS5, como o Oliver mencionou, o aumento vale a pena, o retorno sobre o investimento para dar esse salto. Sabe, são US dólares esterlinas e você tem pagar por aquele disco de 70 libras. O disco aqui, o preço normal, se eu não me engano, é R$540, né? Quando o preço tá normal. Ou unidade de disco opcional também.
sabe, são somas sérias de dinheiro. E não é como se todas as pessoas tivessem isso no bolso de trás, certo? Acho que talvez seja uma pergunta diferente se você perguntar se o PS5 Pro vale a pena para alguém que ainda não investiu em um PS5 básico. Então acho que você está procurando um retorno sobre o investimento mais sério. Tem tantos jogos aqui, acabamos de abordar isso. Estou apostando em 2030 neste vídeo. Muitos deles são tangivelmente melhores. Os jogos que foram abordados, tá, gente, estão nos outros vídeos que eu fiz o mês passado lá, parte 1, parte 2 e parte 3 do PlayStation 5 Pro, tá? Esse corte que foi separado. Ou pelo menos bons o suficiente, uma melhoria boa o suficiente para valer a pena. Então, sim, quero dizer, para os outliers, as falhas, por assim dizer, pode haver uma boa solução geral, que seria se a Sony fornecesse uma substituição no nível do sistema para reverter as especificidades do PS5 Hours. Acho que temos uma ideia semelhante com... Então, mas é isso que a PlayStation tá fazendo, gente. Ela vai trazer uma melhoria para implementar facilmente nos jogos, para não ter dor de cabeça como tá gerando. O modo de economia de energia, onde eles podem simplesmente bloquear algumas especificações, e é assim que ele funcionará. E esse é o perfil de um console. Basicamente, eles poderiam ter uma solução para Silent Hill F e alguns outros. E nesse caso, perfeito. Pode acreditar, para aquele grupo, o Pro seria um ótimo investimento, sem qualquer dúvida. Mas sim, preciso dizer que falei sobre o PS5 4 Pro antigamente, assim como você, John, e foi emocionante e interessante ver o salto para 4K. Mas ainda há uma pergunta a ser respondida sobre o PS5 Pro que estou recebendo. Será que é o suficiente para justificar o custo? Para mim, ainda não chegou lá. Mesmo depois de um ano. Sim, isso é muito bom. Também consigo ver isso. Então, se vocês colocarem na balança quantos jogos, né, fazem diferença, ainda pode não ser tantos, né? Para eles não é. Para mim, eu já vi o ano passado muitos e muitos jogos bons ali. Mas eu acho que a Digital Foundry provavelmente quer ver todos os jogos que saem ter uma boa diferença no Pro, né? Que aí, como eu falei, vai depender também da PlayStation esse ano. Agora, isso me fez pensar em voltar e dar uma olhada no PS3 Pro. Fazer... Coloque naquele bebê, colocar um waterblock nele. E, cara, os ganhos de desempenho são maravilhosos. Mas o que temos aqui por enquanto, obviamente, é apenas o primeiro ano do PS5 Pro. E ele vai durar até o fim da geração. E sim, acho que todo mundo tem sido meio positivo, com um monte de bundas, se é que você me entende. E essa é a situação agora. Então sim, mais alguma coisa a dizer antes de encerrar? Bem, acho que olhar pro ano que vem pode ser um pouco interessante aqui, porque Eles estão falando ano que vem porque isso foi gravado no final do ano, tá? Bem no finalzinho. temos uma série de grandes títulos saindo. Temos GTA 5, não, GTA 5, GTA 6. Posso cometer esse erro? Marvel's Wolverine, SOS, Halo, o PS5 pela primeira vez. Muito emocionante. A campanha de Halo evoluiu conforme a do... E o Halo vai rodar melhor no PlayStation 5 Pro do que no Xbox Series S e X, hein? dublada. 007, Isso vai ser interessante. e Resident Evil Recon. Então, desses jogos, O hacking, acho né? que já você tem alguma experiência com o Recon que vão rodando no PS5 Pro. E parecia muito bom? Não parecia? Parecia, realmente parecia. Tava rodando muito bem. E isso vem direto de jogar a versão para PC com Path Tracing. Então, a qualidade comparativamente boa, sabe? É o Ray Tracing normal versus o Path Tracing. Mas os resultados são incríveis. Ficou ótimo. Tava rodando super tranquilo. Acho que o ano que vem vai ser muito bom e espero que algumas das dificuldades do crescimento tenham sido resolvidas. Quer dizer, é bem óbvio que a equipe do PSR está bem ciente agora das principais limitações e ciente de como o público reage a elas. Então espero mais melhorias nisso. Então, eu acho que isso é o grande importante. É ver aonde está dando problema e o que nós podemos solucionar. Que é o que o Mark Cerny está trabalhando. Sim, a parte de tudo isso, esquecemos de comentar sobre o desempenho geral ainda, não fizemos, mas o próprio console, sua caixa é bastante melhor do que o PS5 original. Tem que ser, né? É mais caro.
Às vezes pega o PS5 original, ele é tão grande, é tão feito de certa forma. Como você sabe, o design ainda é semelhante no papel. Nosso base ele é feio mesmo, mas eu acho que o Slim e o Pro são bem mais bonitos. Ou, tipo, conceitualmente tem curvas estranhas e é meio que dividido no meio, mas é uma máquina com aparência mais bonita. Minha única reclamação real é a mudança para USB-C duplo na frente. Puta, a minha também. Nossa, cara, é horrível. O problema é que muitos controles de fliperama e outros acessórios ainda querem USB-A. Agora, se você quiser usá-lo, você precisa alcançar a parte de trás. Você precisa dar o alcance antigo. E não é ótimo. Pois é, esse é um problema que vejo no design físico que criei. Sólida, bem feita, silenciosa. A máquina tem ótima aparência. É muito silêncio. É silencioso pra caramba, gente, de verdade. Não tem barulho nenhum, meu. Silenciosa. Na verdade, acho que é provavelmente um dos consoles mais bem construídos da Sony até agora. Com certeza. O PS5 em geral tem sido uma máquina realmente sólida, eu acho, em termos de confiabilidade e qualidade de construção. Mais do que muitos de seus sistemas anteriores. Especialmente as 3 primeiras gerações, o que não é ótimo. Mas é isso. Gente, então, esses foram os comentários da Digital Foundry referente, né, a 1 ano do PlayStation 5 Pro. O PlayStation 5 Pro tem um longo caminho pela frente. Ele tem apenas 1 ano e 1 ou 2 meses de vida aí, no máximo. Esse ano, se Deus quiser, sai, né, ou se o Mark Cerny quiser, sai o PSSR 2, né, vai sair essa ferramenta, essa melhoria que vai ajudar as desenvolvedoras e a maioria dos jogos, eu espero, assim espero, né, vai sair com uma boa diferença para mostrar aí, para realmente mostrar pelo que o PlayStation 5 Pro veio, né? Mas quanto referente ao preço, realmente não temos muito o que fazer. E se você gostou do vídeo, não esquece, deixa o like monstro, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder mais vídeos de React, beleza? Eu vou ficando por aqui, meu muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!